Beleza, a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, tá bom? Crianças, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Espero que a família de vocês estejam bem também, isso que é mais importante, né, galera? E que possamos em breve aí ter notícias positivas quando ao retorno da nossa vida normal, né? E hoje, pessoal, nós estamos na nossa aula número 6, é isso? Deixa eu dar uma olhada. Isso, aula de número 6. E hoje nós vamos começar um estudo, pessoal, chamado Estudo das Pilhas, que a gente estuda dentro de eletroquímica, tudo bem? Então eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. Acredito que todo mundo esteja vendo minha tela, bonitinho. E hoje, pessoal, nós vamos começar a nossa aula 6, onde nossa aula vai chamar Introdução à Eletroquímica, que seria basicamente o estudo das pilhas. Então deixa eu passar aqui uma linha. Para a gente poder entender a matéria de hoje. Belezinha? Pessoal, para a gente entender o estudo da eletroquímica, primeiro, tá? É uma das matérias da química que eu acho mais legais, mais interessantes. Vocês vão perceber a princípio que é uma matéria muito teórica. Vocês vão falar assim, nossa, Jura, quanta teoria. Mas com o tempo vocês vão pegando essa teoria. Não é uma teoria tão difícil de ser compreendida. Ela é tranquilo de ser compreendida, tudo bem? Mas antes da gente entender o estudo da pilha, a gente tem que entender o que significa eletroquímica. Vamos entender a etimologia da palavra. Quando a gente fala eletro, a gente lembra de corrente elétrica, de eletricidade, ok? E quando a gente fala de química, a gente lembra de reações químicas. Então, o que vem ser eletroquímica? É o ramo da química que estuda as reações químicas capazes de gerar corrente elétrica. Então a gente vai definir como sendo eletroquímica como o ramo da química que estuda a geração de energia elétrica a partir das reações químicas. Ô professor, o senhor está querendo dizer que existem reações químicas capazes de produzir corrente elétrica? Sim. Não sei se vocês já se perguntaram isso, mas quando eu não era estudante de química ainda, quando eu era mais adolescente, era uma das perguntas que eu me fazia. Eu falava assim, gente, o que tem dentro de uma pilha que gera energia elétrica? Né? Um outro exemplo. Meu celular funciona sozinho tipo assim, aqui tem uma bateria, óbvio, mas eu não preciso ligar ele na tomada para funcionar. Eu ligo para recarregar, mas para funcionar ele está funcionando aqui normalmente, sem nem ligar em uma tomada. Então o que tem dentro de uma pilha ou dentro de uma bateria que faz gerar energia elétrica sem precisar ligar na tomada? E aí, pessoal, dando um spoiler inicial só para vocês entenderem, dentro da bateria ou dentro da pilha existem eletrodos, que são metais ou substâncias químicas, capazes de perder e ganhar elétron. E essa perda e esse ganho de elétron gera um fluxo ordenado de elétrons, que é a corrente elétrica. Não sei se vocês sabiam, para gerar corrente elétrica eu preciso de um fluxo ordenado de elétrons. O que seria um fluxo ordenado de elétron? Elétron saindo de um ponto e como se fosse numa estradinha entrando em outro ponto. Esse fluxo de elétron de um ponto A para um ponto B é o que a gente chama de corrente elétrica. Tá, pessoal? Então entenda a pilha como sendo um dispositivo que dentro dela ocorrem reações químicas espontâneas. Espontâneas quer dizer que você não precisa induzir para que ocorra essa reação, uma reação espontânea, capaz de gerar uma corrente elétrica. E a primeira ideia de pilha, pessoal, surge em 1800 com um italiano chamado Alessandro Volta. Daí que vem o nome voltagem, volts, em homenagem a Alessandro Volta.
O Alessandro Volta, pessoal, que teve a ideia de elaborar a primeira pilha, ou seja, o primeiro dispositivo do planeta capaz de gerar energia elétrica sem estar na tomada. E essa ideia, pessoal, vem impulsionada pela Revolução Industrial que ocorreu em 1750, no meados do século XVIII. Falando um pouquinho de história, né? Então a Revolução Industrial foi uma época que muitas coisas estavam sendo descobertas a fim de impulsionar a industrialização. E a pilha entrou como uma dessas ideias. E a primeira pilha de Alessandro Volta, pessoal, ela tinha essa ideia aqui, que eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Eu não tenho desenho aqui de uma pilha de Alessandro Volta. Aqui eu não tenho, mas eu vou pegar na internet. Pera aí. Pilha de Volta. Aqui, ó. Pessoal, essa foi a primeira ideia de uma pilha de Alessandro Volta. Deixa eu dar uma ampliadinha para vocês entenderem. Essa foi a primeira pilha criada. A primeira ideia de uma pilha surgiu disso aqui. Professor, mas por quê? Então vamos lá, pessoal. O Alessandro Volta, ele fez uma experiência. Que experiência? Ele pegou uma plaquinha de zinco e ele pegou uma plaquinha de prata. Aqui, pessoal, em vez de usar zinco e prata, ele usou zinco e cobre. É que aqui seria fugiu a palavra. Quando eu tento reproduzir o que foi feito há anos atrás. É não é reprodução. Enfim. Isso aqui, eles tentaram fazer uma reprodução do que Volta fez lá em 1800. Tá bom? Réplica, obrigado. Réplica, muito obrigado. Essa palavra que não estava vendo, uma réplica. Muito obrigado. Fizeram uma réplica da pilha de Alessandro Volta. De que modo? Eles pegaram uma plaquinha de zinco. Zinco, aquele metal que faz calha de chuva. E uma plaquinha de cobre. O cobre é aquele mesmo metal que vai dentro do fio elétrico, meio laranjadinha, sabe? Então, pessoal, ele pegou uma placa de zinco, uma placa de prata, no caso aqui é cobre, tá, gente? Mas no caso de Alessandro Volta, ele pegou uma placa de cobre. E entre eles, ele colocou um algodão embebido em salmoura. Para quem não sabe o que é salmoura, é mistura de sal e água. Por que, professor, ele colocou uma gaze ali no meio com uma solução de salmoura? Porque é o seguinte, se ele coloca um metal em contato direto com outro metal, poderia dar curto-circuito. Então ele colocou uma gaze embebida para poder separar um metal do outro, mas que pudesse permanecer a condução de corrente elétrica, porque sabia-se até então que o sal era um condutor de corrente elétrica. Então o que ele fez? Ele pegou uma placa de zinco, um algodão embebido com salmoura e uma placa de prata. E ele percebeu que da placa de prata até a placa de zinco gerou uma voltagem. Isso deixou ele encabreado. Ele falou assim, rapaz, eu consegui gerar energia elétrica com essas plaquinhas. Só que foi uma energia tão pequenininha, tão pequenininha, tão pequenininha, que ele teve uma brilhante ideia. Se eu pegar um outro sanduichinho desse, formado por placa de zinco, algodão e placa de prata, e colocar em cima, será que eu aumento a corrente elétrica? Aí ele fez isso. E ele percebeu que a corrente elétrica aumentou. Aí ele falou assim, ora bolas, então quer dizer que se eu fizer um monte de plaquinhas dessa, zinco, algodão embebido, prata, zinco, algodão embebido, prata, zinco, algodão embebido, prata, e colocar um em cima do outro, eu vou gerar uma corrente elétrica maior ainda. E aí ele fez essa réplica aqui, ó. Pode ver que aqui do lado tá falando, ó, zinco, é que aqui foi com cobre, tá, gente? Mas zinco, um feltro impregnado com solução ácida, no caso do Volta ele usou salmoura, que usou ácido, e cobre. E aí começou a montar, ó, zinco, algodão, zinco, feltro e cobre, zinco, feltro e cobre, zinco, feltro e cobre, até virar uma pilha de metais. Pilha, né, quando a gente empilha uma coisa em cima da outra, daí que surgiu o nome pilha. Ah, professor, você tá me zoando, você tá falando que a palavra pilha vem porque eles ficavam empilhando
colocando um em cima do outro, o metal do outro? É, exatamente, daí surgiu a palavra pilha. Pilha porque eles vão empilhando um metal em cima do outro para gerar corrente elétrica. É óbvio, pessoal, é óbvio que hoje em dia não é desse jeito que é mais feito, usa-se uma outra tecnologia. Mas o nome pilha, a ideia inicial surge a partir disso, de ir empilhando um metal em cima do outro para gerar corrente elétrica. Daí que surge a pilha de Volta. Porém, pessoal, um discípulo de Volta chamado Daniel com 2L, ele elabora um outro tipo de pilha que pode-se dizer que é a primeira pilha que serve como estudo das pilhas. O Daniel, pessoal, ele foi o primeiro grande expoente da humanidade a explicar, teoricamente falando, por que uma pilha gera corrente elétrica. Então, pessoal, a gente pode dizer que pilhas ou baterias, pessoal, quando a gente fala de pilhas, a gente está falando de bateria, é o mesmo princípio, tá? A gente pode definir pilhas ou baterias como dispositivos capazes de gerar energia elétrica a partir das reações químicas espontâneas de seus eletrodos. O que seria eletrodo, Júlio? Eletrodo seria aqueles metaizinhos que eu falei de zinco, de prata, de cobre. Então, pilhas ou baterias, pessoal, são dispositivos que geram energia elétrica a partir de reações químicas espontâneas, ou seja, os próprios elementos sofrem aquela reação, tá? Capaz de gerar uma energia elétrica. Então, galera, vamos entender o seguinte, para vocês chegarem a uma conclusão inicial, tá bom? Olhem aqui na câmera. Eu sei que vocês conseguem olhar aqui na câmera pro Jura. Eu estou com meus 2 dedos levantados, estão vendo? Imagina que esse dedo aqui que eu estou dobrando, ó, seja um eletrodo que eu vou chamar de eletrodo A. Eletrodo A. E esse outro eletrodo aqui, ó, da minha outra mão, esse meu dedo aqui que eu estou mexendo, seria o eletrodo B. O eletrodo A tem uma grande capacidade de perder elétron. Por quê, professor? Eu já explico daqui a pouquinho o porquê, mas vamos supor que esse eletrodo A tem uma grande capacidade de perder elétron. E o eletrodo B, por sua vez, tem uma grande capacidade de ganhar elétron. Pessoal, o que acontece se eu pegar 2 fios saindo do A e do B e ligar num aparelho, por exemplo, num controle remoto? Eu vou ter elétrons saindo do eletrodo A, porque espontaneamente o eletrodo A quer perder elétron. Esses elétrons vão passar por dentro do controle remoto, fazendo o controle remoto funcionar. E vão entrar dentro do eletrodo B, porque espontaneamente o eletrodo B quer ganhar elétron. É como se fosse assim, ó. O Jura quer doar elétron espontaneamente e o Márcio quer receber espontaneamente esses elétrons. Isso significa que qualquer aparelho que estiver ligado entre eu e o Márcio vai receber os elétrons do Jura, passando pelo aparelho e indo até o Márcio. Então esse aparelho vai funcionar porque ele está entre eu e o Márcio que estamos fazendo transferência de elétron. Ah, professor, então quer dizer que a pilha e a bateria funciona dessa maneira? Sim, dentro de pilha e bateria tem metais, tem eletrodos que permitem sair elétron de um lado, passar por dentro de um dispositivo que eu queira gerar energia elétrica, por exemplo, um celular, e esses elétrons entram no outro eletrodo que espontaneamente quer ganhar elétron. Esse é o funcionamento básico de uma pilha. Mas a pilha de Daniel, que eu falei para vocês, pessoal, a pilha de Daniel, ela explica muito mais teoricamente o que acontece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, pilha de Daniel, com 2L. Eu vou pegar aqui uma pilha de Daniel para vocês entenderem qual foi a ideia de Daniel quando ele montou a pilha. Pessoal, isso aqui é uma pilha de Daniel, tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Pilha de Daniel. Professor, por que você não fala Daniel? É porque tem aqueles 2 L's ali, tradução do nome dele é Daniel.
tá? Mas quem quiser falar pilha do Daniel, fica à vontade, tá? Pessoal, então vamos lá. Essa foi a primeira pilha que foi usada como referência para os estudos das pilhas. Primeiro eu vou falar para vocês, pessoal, como o Daniel montou essa pilha. Professor, dá para montar uma pilha dessa dentro de um laboratório? Dá, vixe, tranquilamente. Você consegue montar até uma pilha usando limão, abacaxi, fruta. O pessoal faz muito isso em feira de ciências. Então, pessoal, qual que é a ideia de uma pilha? Presta bem atenção que Daniel fez. Ele pegou 2 copos de Becker, ok? Nesse copo da esquerda, ele mergulhou uma placa de cobre, Cu, pessoal, é o símbolo do cobre, ok? Então, ele mergulhou uma placa de cobre dentro de uma solução que contenha íons cobre, no caso aqui, sulfato de cobre, que tem uma cor azul característica. Fala uma coisa aqui no fone para mim, enquanto vocês estavam no primeiro ano, no primeiro módulo, a Denise fez para vocês a destilação do sulfato de cobre, um líquido meio azulzinho, ou não? Sim. Fez, né? Sim. Então, é esse líquido azul aqui, ó, o sulfato de cobre, pentahidratado, tá bom? Então ele pegou uma placa de cobre e mergulhou numa solução que tem íons cobre. No outro copo de Becker, ele pegou um metal zinco e mergulhou o metal zinco numa solução que contém íons de sulfato de zinco. Então, primeira coisa, pessoal, ele pegou íons cobre e mergulhou numa solução de cobre e pegou íons zinco e mergulhou numa solução de zinco. Aí, o que ele fez? De um metal a outro, ele ligou um fio elétrico, um fio condutor de elétrico. Essa lâmpada, pessoal, é só para mostrar que está passando elétron pelo fio e a lâmpada está acendendo. E entre os 2 copos, ele colocou uma ponte salina, que daqui a pouquinho eu vou falar qual é a importância dessa ponte salina, para que serve essa ponte salina. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a construção da pilha de Daniel. Beleza? Para vocês entenderem, pessoal, o que está acontecendo aqui, a gente precisa lembrar de 2 palavras que a gente usou muito na aula passada. Pessoal, lembra da aula passada, por favor, conjura. Quando um eletrodo tinha aumento do NOx, lembra? Tipo assim, o NOx foi de 0 para 5. A gente falava que ele sofreu o quê? Vocês lembram? Quando aumentava o NOx? Oxidação. Isso, oxidação. A partir de hoje, nós vamos entender como oxidação um processo de perda de elétrons. Então, toda vez que eu falar assim para vocês, ó, um eletrodo está sofrendo oxidação, quer dizer que esse eletrodo está perdendo elétron. Se eu falar que o Renan está sofrendo oxidação, quer dizer que o Renan está perdendo elétron. Ok? Agora, pessoal, como chamava aquela palavra que a gente dava do inverso de oxidação quando ocorria a diminuição do NOx? O que era? Redução. Então, a partir de agora, a redução vai ser ganho de elétrons. Toda vez que eu falar assim, ó, esse eletrodo sofreu redução, quer dizer que ele está ganhando elétron. Isso significa, pessoal, que numa pilha sempre tem um eletrodo sofrendo oxidação, perdendo elétron espontaneamente, e tem um outro eletrodo ganhando elétron, sofrendo redução também de forma espontânea. E agora vem a pergunta, professor, tudo bem, eu até entendi, mas como eu vou saber quem está sofrendo oxidação ou redução? Tipo, quem está sofrendo oxidação é o cobre ou é o zinco? Como eu vou saber isso? E aí, pessoal, para você saber isso, você vai precisar de uma tabela de potencial padrão de redução. Professor do céu, que tabela é essa? Eu vou mostrar para vocês agora que tabela é essa. Tabela de potencial padrão de redução. Tá até escrito aqui, ó, tabela. Deixa eu achar aqui uma tabela bem bonitinha. Essa aqui mesmo. Não, essa aqui tem as duas junto.
Quero pegar uma só de redução. Deixa eu ver essa aqui se é. Mas não fala em cima que é. Aqui. Essa aqui. Perfeito, deixa eu abrir ela. Pessoal, dá uma olhadinha nessa tabela, por favor. Primeiro, o que é potencial padrão de redução? Vamos fazer uma analogia para vocês entenderem? Vamos supor que o Renan... Não, o Renan já dei exemplo do Renan. A Ingrid tem mais dinheiro que o Jura. Ó, Ingrid, ajeitei seu lado, hein? Professor. Sim, professor. Acho que o Renan vai falar assim, pô, professor, é só falar de dinheiro, você tirou da parada? Eu só perco, até aqui eu tô perdendo, professor. Você ia falar alguma coisa antes disso, Renan, ou não? Não, professor, tô brincando. Tá, achei que você ia falar alguma coisa antes da brincadeira. Então vamos supor, pessoal, que a Ingrid tem mais dinheiro que o Jura. Gente, respondam pra mim. Se a Ingrid tem mais dinheiro que o Jura, quer dizer que o potencial financeiro da Ingrid é maior ou menor que o do Jura? Maior. Muito bem. Vamos pegar Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos tem muito mais indústria que o Brasil. Isso quer dizer que o potencial industrial dos Estados Unidos é maior ou menor que o do Brasil? Maior. Maior. Muito bem. Ô Jura, onde você está querendo chegar? Eu não estou entendendo. Então vamos lá? Potencial padrão de redução mede a capacidade de um eletrodo de sofrer redução. Agora espera. Eu falei agora há pouquinho para vocês que redução é ganhar ou é perder elétron? Redução. Ganhar. Ótimo. Então significa que potencial padrão de redução mede a capacidade que o eletrodo tem de perder ou de ganhar elétron? De ganhar. De ganhar elétron. Isso significa que aquele eletrodo que tiver maior capacidade de ganhar elétron, ele vai ter maior potencial padrão de redução. Então vamos lá. Pega o Jura e a Daíssa. Vamos supor que entre o Jura e a Daíssa, o Jura tem maior capacidade de ganhar elétron. Isso significa que o Jura tem maior ou menor potencial de redução? Maior. Maior. Isso significa o seguinte, vamos montando isso na cabecinha de vocês. Isso significa o seguinte, que se fizer uma pilha entre Jura e Daíssa, os dois eletrodos, é o Jura e a Daíssa, e o Jura tem maior capacidade de sofrer redução, quer dizer que o Jura vai ganhar ou vai perder elétron? Perder. Ganhar, porque o Jura tem maior potencial de redução. Redução ganha elétron. Certo, Márcio? Certo? Não, o Márcio, o começo é difícil mesmo. O começo é difícil mesmo. Tá? Isso aí acontece mesmo. Gravem isso. Quem tem maior potencial padrão de redução tem maior capacidade de ganhar elétron. Se o Jura tem maior potencial de redução que a Daíssa, significa que o Jura vai ganhar os elétrons da Daíssa. Eu obrigo a Daíssa a perder os elétrons. É como se eu chegasse para a Daíssa e falasse assim, Daíssa, ó, eu tenho maior potencial que você, eu quero seus elétrons. E a Daíssa é obrigada a passar os elétrons dela pro Jura. Jura, você tá roubando os elétrons da Daíssa? Eu tenho maior potencial de redução. Agora vamos dar um outro exemplo. Vamos dar um exemplo que agora a Daíssa vai formar uma pilha com a Clarinha, com a Ana Clara. E vamos supor que agora a Daíssa tem maior potencial de redução que a Clarinha. A Daíssa, repito, tem maior potencial de redução que a Clarinha. Se a Daíssa tem maior potencial de redução que a Clarinha, quer dizer que a Daíssa vai o quê, gente? Ganhar ou perder elétron quando se ligar a Clarinha?
Ganhar. Ganhar. Obrigando a Clarinha o quê? A perder. Perder. Perfeito, a perder os elétrons. Então essa Ô, tabela... daí, você pessoal, tá me roubando até aqui, cara. até aí, daí, Daísa, a Clarinha tá... Não, a Clarinha tá roubando a Daísa, é verdade. É, Roubei seus elétrons. muito bem, aí ó. É isso aí, galera. Aí vocês vão falar assim pro Jura, Jura, mas essa tabela aqui, ela é decorada? Como é? Não, pessoal, como ela é uma tabela padrão, esses valores são dados, esses valores são tabelados e foram descobertos experimentalmente. Então, galera, agora eu quero que vocês dêem uma olhada aqui nessa tela para mim, preste atenção. Considerando os sinais positivos e negativos, quem tem o valor maior de todos? Magnésio? O primeiro. Não, porque o sinal dele é negativo. Entenderam? Mas ele ganha elétrons, né, professor? Não, porque pensa comigo, ó, pensa comigo. Se o meu valor é menos 2 e o valor do outro é 0,80 positivo, 0,80 positivo é maior que menos 2,38. Porque 2,38 é um valor negativo. Você vai levar em consideração o sinal. Deu para entender o que eu falei, gente? Não. Não? Pensa Professor, explica de novo, não entendi. explicar de novo isso aqui, né? Isso. Então, é o que eu estou explicando, ó. Vamos lá. Esses valores aqui, pessoal, esses valores aqui são os valores de potencial padrão de redução. Esses valores, pessoal, você tem que considerar o sinal negativo e o sinal positivo. De todos esses, pessoal, quem tem valor maior é a prata. Porque a prata é mais 0,80. Professor, mas 2,38 não é maior? Não, porque o 2,38 é negativo. O número negativo nunca é maior que o número positivo. Se você for na conta do teu banco, seu saldo tiver menos 2,38 ou mais 0,80, você está mais rico no 0,80 positivo. É melhor você ter 80 centavos 0,80 positivo que ficar devendo 2,38. Vocês concordam que 0,80 positivo é o maior que menos 2,38, gente? Ô, professor, é que eu achei que mudasse, tipo, vamos supor, como é que eu vou explicar? O menos seria mais, e mais seria menos. Eu sei o que você está querendo dizer, seria mais ou menos assim, se um eletrodo vai sofrer oxidação, o sinal dele inverte. Isso. Não, na tabela de redução você considera o valor da maneira que está com os sinais que estão. Entendeu? Sim. Ô, Juro, Oi. só pra saber se eu em si é o que tá na minha cabeça. Vamos supor que tem lá de cada lado. Um lado tem o zinco e o outro lado tem o cobre. Quer dizer que o cobre é que vai ganhar o elétron, não é? Perfeito, perfeito. Por quê, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam. Quem tem maior potencial de redução é aquele que vai ganhar elétron, obrigando o outro a perder o elétron. Então, olha aqui, ó, pegando um exemplo que a Duda falou. O cobre, o potencial dele é mais 0,34. O do zinco, olha aqui na segunda linha, pessoal, menos 0,76. Pessoal, fala pra mim, qual valor é maior? 0,76 negativo ou 0,34 positivo? Zero. Positivo, 0,34. Então, o 0,34 é o que tem valor maior. Então, é ele que vai ganhar elétron comparado ao zinco. Porque ele tem potencial de redução maior. Então, pessoal, eu vou dar vários exemplos aqui só para ver se vocês entenderam para eu poder ir para a próxima parte da matéria. Presta bem atenção. Eu vou aqui pegar dois eletrodos em casos separados. Eu vou falar assim, ó, se eu pegar o eletrodo fulano e fulano, quem que vai ganhar elétron? E vocês vão respondendo para mim, tá bom? Primeiro, se eu pegar uma pilha formada entre cobre e prata, quem vai ganhar o elétron? Prata. Prata, porque o prata é maior. Muito bem.
Agora, se eu fizer uma pilha entre cobre e chumbo, quem ganha? Cobre. O cobre, porque o cobre é maior. Perfeito. Agora, vamos ver se vocês acertam, hein? Se eu fizer uma pilha entre chumbo e ferro, quem ganha? Chumbo. Chumbo. Porque menos 0,13, pessoal, é maior que menos 0,44. Pensa na sua conta bancária, pessoal, que você não erra quando você pensar na sua conta bancária. Por que você não erra? Menos 0,13 ainda é melhor que menos 0,44. Tipo assim, se a conta do teu banco tiver menos 10 ou menos 20, é melhor ainda no menos 10, que você tem ainda mais dinheiro do que se tiver menos 20. Vocês estão entendendo o que eu tô falando ou não, gente? Sim. Sim? Então, oi, pois não. E sempre vai ser esses metais e sempre esses valores? Ou sempre. Não? Os valores variam? Não, sempre. É sempre isso, Renan. Por isso é chamado potencial padrão. Beleza. Pode até aparecer, Renan, outros metais, mas se aparecer outros metais, ele vai dar os valores para você. Tudo bem. Um exemplo também, Renan, pegando um gancho na sua pergunta. O zinco vai ser sempre menos 0,76. Nunca vai ser nenhum outro valor que não seja menos 0,76. E nunca acontece de ter os dois metais, um de um lado e um do outro. Não, sempre é um maior e um menor. Isso, sempre o maior e o menor. Senão não gera o que a gente chama de DDP, não gera diferença de potencial. Beleza, professor. Tá bom? Ô galera, vocês entenderam essa parada aqui do número negativo ser maior que o outro? Beleza? Sim. Então, galera, agora eu vou voltar para nossa tela, na pilha de Daniel. Perceba que a pilha de Daniel, ela é formada por cobre e zinco. Então, eu vou voltar naquela tabela e pegar os valores só do cobre e do zinco, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir a tabela, que tá muito grandona aqui. Isso. Eu vou pegar aqui, pessoal, vou capturar o valor do zinco, colar aqui. Ó, esse é o valor do zinco, deixar aqui do ladinho. E vou pegar também o valor do cobre, que tá aqui, ó. Do cobre. Pessoal, fala pra mim uma coisa. Olhando os valores do zinco e do cobre, quem tem maior potencial de redução, gente? Fala pro Jura. Cobre. O cobre. Se o cobre, boa. Se o cobre tem maior potencial de redução, quer dizer que o cobre vai sofrer redução ou vai sofrer oxidação? Redução. Redução, porque o valor de redução dele é maior. Então, pessoal, quer dizer que o cobre é a espécie que sofre redução. Vou pôr aqui do lado do cobre, ó, redução. Ô, gente, se o cobre sofre redução, ele obriga o zinco a sofrer o quê? Oxidação, perfeito. Ele obriga o zinco a sofrer oxidação. Então, é o zinco que vai sofrer oxidação. Vamos para a segunda pergunta. Sofrer redução é ganhar ou é perder elétron? Quem sofre redução? Ganhar. Ganha. Então, quer dizer que o cobre vai ganhar elétron. O cobre, então, vai ganhar elétron. E o zinco vai o quê, pessoal, se ele está sofrendo oxidação? Perder elétron. Por isso, pessoal, o fluxo de elétron vai se dar do zinco para o cobre. Por que do zinco para o cobre, pessoal? Porque ela flui nesse sentido de quem perde para quem ganha. Se a Clarinha vai perder elétron para a Daíssa,
A clarinha perde os elétrons e manda para a Daíssa. Então, o fluxo de elétron vai ser da clarinha para a Daíssa. Eu e a Ingrid. Se eu vou ganhar elétron e a Ingrid perder elétron, então o elétron vem da Ingrid pro Jura, porque a Ingrid está perdendo e o Jura está ganhando elétron. Então, pessoal, o fluxo de elétron se dá nesse sentido, do zinco para o cobre. Certo? Agora vamos continuar, galera. Vamos continuar. Lembra na aula passada que a gente falou de agente oxidante e agente redutor? Sim ou não? Sim. Sim? Então lembra comigo. Quem sofre redução é que agente? Oxidante. Oxidante. E quem sofre oxidação é que agente? Redutor. Então bora. Se o cobre está sofrendo redução, quer dizer que o cobre aqui é agente. Oxidante. Muito bem. Agente oxidante. E se o zinco está sofrendo oxidação, quer dizer que o zinco é o quê? Redutor. Agente redutor. E agora, pessoal, vocês vão entender melhor porque os agentes são invertidos. Vocês vão entender por que é invertido. Quer ver? O que o zinco está sofrendo? O zinco não está sofrendo oxidação? Sim. Quem está fazendo o zinco sofrer oxidação? O cobre. Por isso o cobre é o agente oxidante. O cobre é o agente responsável em promover a oxidação do zinco. Por isso o cobre é o agente oxidante. Por isso é invertido. Já o cobre está sofrendo redução. Quem está fazendo o cobre sofrer redução? O zinco. Por isso o zinco é o agente redutor. Porque o zinco é o agente responsável pela redução do cobre. Por isso é invertido, pessoal. Então, ó, por enquanto, eu posso falar que o zinco sofre oxidação, o zinco perde elétron e é o agente redutor. E eu posso falar que o cobre sofre redução, é o que ganha elétron e é o agente oxidante. E o fluxo de elétron, pessoal, fluxo que a gente fala de onde ele sai para onde ele vai, é de quem perde para quem ganha, do zinco para o cobre. Certo? Professor. Oi. Então, não sei se o professor vai falar mais para frente. A gente pode falar então que o cobre é o lado positivo e o zinco é o negativo? Isso, eu ia falar daqui a pouquinho, mas você já matou. Tá bom. Mas você já matou, é isso mesmo. Pessoal, e olha, Renan, eu ia falar disso agora. Pessoal, toda pilha tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo da pilha é quem ganha elétron. Então, o lado positivo da pilha é o cobre. E o lado negativo, pessoal, é sempre quem perde elétron. No caso aqui, o zinco. Professor do céu, então quer dizer que toda vez que a gente olha uma pilha e vê o polo positivo e o polo negativo, quer dizer que o polo negativo é o que está perdendo elétron e o polo positivo é o que está ganhando elétron? Sim. Sempre nesse sentido. Negativo é quem perde elétron, positivo é quem ganha elétron. E esses eletrodos, pessoal, eles têm nome. O eletrodo positivo, ele é chamado de cátodo. Cátodo. Cátodo é o nome do polo positivo. E o nome do eletrodo negativo é ânodo ou anodo. Pessoal, uma maneira de vocês não esquecerem cátodo e ânodo, lembra de cátion e ânion. Lembra de cátion e ânion. Cátion, partícula positiva, então cátodo positivo. Ânion, negativo, então ânodo negativo. E aqui, pessoal, a gente termina a primeira parte da nossa matéria. Professor, tudo isso é só a primeira parte? É.
Mas a gente não vai fazer todas as partes hoje, tá, pessoal? Para não confundir a cabeça de vocês. O que eu quero que vocês entendam nessa primeira parte? O que eu quero que vocês entendam nessa primeira parte? Eu quero que vocês entendam o seguinte. O zinco, ao sofrer oxidação, ele perdeu elétron, ele é o agente redutor, ele é o ânodo e ele é o polo negativo. Pessoal, fala aqui no fone para mim, quantas características tem só do lado do zinco? 5. 5, né? 5. Negativo, oxidação, perde elétron, agente redutor e ânodo. Agora vamos para o cobre. O cobre é o polo positivo, sofre redução, ganha elétron, agente oxidante e cátodo. Quantas características também tem do lado aqui do cobre? 5. 5. E aí eu vou falar um negócio que vocês nunca mais podem esquecer. Essas 5 características sempre andam juntas. O que o senhor está querendo dizer, ô professor? Que se você souber uma característica, as outras 4 vêm juntas. Tanto para um quanto para outro. Então vamos dar um exemplo. Se eu falar para vocês que o Juninho está sofrendo oxidação, eu posso falar que então o Juninho está perdendo elétron, é o agente redutor, é o polo negativo e é o ânodo. Se eu falar, por exemplo, que a Adriana é o polo positivo, quer dizer que a Adriana está sofrendo redução, ganha elétron, é o agente oxidante e é o cátodo. Então essas 5 características, pessoal, sempre andam juntas e essas 5 características também sempre andam juntas. Vocês entenderam, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, a Carla tá com a mão erguida. Oi, Carla, é que eu não tenho acesso ao chat. Desculpa, Carla, pode perguntar. Não, Júlia, deve ser alguma coisa aqui que acionou sozinho. Então tá bom, Carla, sem problema. Desculpa. Não, imagina, fique em paz. Galerinha, vocês entenderam isso que eu falei então, dessas 5 características? Gravem isso, pessoal. Sim. Oi? Eu respondi que sim, professor. Sim, beleza. Desculpa, eu não tinha ouvido, desculpa. Então, pessoal, essas 5 características andam juntas. Ô, professor, tem alguma maneira da gente saber, não esquecer disso? Galera, tem uma palavrinha que eu ensino para todos os meus alunos que ajuda a não esquecer. Vocês é da geração da dança do Creu. Vocês lembram dessa música? Sim. Lembra? A partir de agora é a dança do Crau. Meu Deus. Meu Deus, professor. Aquela que você mostrou vai ter que ter? Oi, fala de novo. Aquela tabela que você mostrou, pra gente pode tirar pra gente poder fazer essa aula, não? Lógico, pode sim. Depois você manda no grupo? Mando. Pode ficar tranquilo que eu mando sim. Tá, obrigada. Imagina. Pessoal, por que agora vocês vão ter que entender CRAL? Por causa do seguinte, olha o que significa CRAL. Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Vocês nunca mais esquecem. CRAL. Legal, professor. Oi? Legal. Nunca mais esquece. Todos os meus alunos que vão prestar vestibular falam, jura, o CRAL eu nunca mais esqueci no estudo da pilha. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Você nunca mais esquece. Então você já sabe que o cátodo vai sofrer redução e o ânodo vai sofrer oxidação. Tá aqui, ó. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Você nunca mais esquece. Pessoal, tudo bem a primeira parte? Belezinha? Então eu vou dar um exemplo. Beleza, muito bem. Pessoal, essa é a primeira parte da matéria, beleza? É a parte de caracterização dos polos. Pois não, pode falar, Márcio. É a Ivana. A Ivana, desculpe, Ivana, pode falar, é que tá tão baixinho eu não reconheci.
O senhor não vai falar da ponte salina? É a última parte, Ivana. É a última parte. Tá. Mas eu vou falar assim. Pode ficar tranquila. Achei que fosse nessa imagem aí. Não, é que tudo que eu vou falar é em cima da imagem, entendeu, Ivana? Eu nem vou mudar a imagem. A imagem é a mesma. Ah, tá bom. Tá bom? Tá. Pessoal, beleza então. Então vamos continuar dentro da mesma imagem, tá bom? Gente, a primeira parte foi essa parte aqui que a gente chama de parte de caracterização das pilhas. Caracterização das pilhas, a gente caracteriza cada polo, tá? Positivo, negativo, cátodo, ânodo, etc. Agora a gente vai, pessoal, para a parte que a gente chama de parte reacional. O que é a parte reacional? A gente mostra as reações que ocorrem com cada eletrodo. E aí, pessoal, a gente precisa meio que entender o que está acontecendo. Tudo bem? Então, primeiro a gente vai demonstrar o que está acontecendo com o cobre. Galera, esquece o zinco. Esquece esse lado aqui momentaneamente, ó. Pum. Deixa eu até pôr um preenchimento sólido aqui, ó. Pronto. Esquece esse lado aqui momentaneamente, pessoal. Vamos concentrar só do lado do cobre. Pessoal, olhando aqui esse sistema que tem cobre, vocês conseguem enxergar quantos tipos diferentes de cobre? Ou vocês não enxergam nenhum tipo diferente de cobre? 4. 2. 2 tipos de cobre diferentes. Isso. O cobre que está na placa e o cobre que está lá no azul, na solução aquosa. Por que que o cobre da placa e o cobre da solução aquosa no azul seriam cobres diferentes? Alguém saberia chutar por quê? Ou deduzir por quê? Seriam cobres diferentes? Forma líquida e... É lá em cima, lá o número? Isso, como chama isso? Ai, esqueci o carga. Foi o nome da primeira aula que a gente teve. Não sei. NOx. Isso mesmo, NOx, isso mesmo. Mas em cima não é a carga, Júlia? Então, a carga é o NOx. Ah, é porque ele tá sozinho, né? Isso, que nem quando não tem carga, o NOx é 0, quer dizer que não tem carga. Então, pessoal, eu tenho 2 tipos de cobre. Eu tenho o cobre no metal, que é o NOx, e o cobre da solução, que é um outro NOx. Muito bem, galera, muito bem. Tô orgulhoso de vocês. Tem muitos alunos que não percebem isso. Agora vamos para o outro lado, ó. Olha o lado do zinco. Do lado do zinco, vocês enxergam também quantos tipos diferentes de zinco? 2. O zinco da placa, que tem carga 0, que não tem NOx 0. E o zinco que está na solução aquosa, que está em água, que o NOx é mais 2. Então, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai falar qual que é a reação que está acontecendo de cada lado. Qual a reação que está acontecendo para o cobre e qual que é a reação que está ocorrendo para o zinco. Nós vamos começar primeiro, pessoal, falando da reação que ocorre com o cobre, que a gente vai chamar de semi-reação de redução. Ô, professor, por que você deu esse nome, semi-reação de redução? Semi-reação porque eu não estou colocando na mesma reação cobre e zinco. Eu vou falar só do cobre por enquanto. E por que o senhor chamou de redução? Porque o cobre está sofrendo redução. Está escrito aqui, ó, redução. Então aqui no caso, a semi-reação de redução, no caso aqui eu estou me referindo ao cobre. Pessoal, então vamos lá para vocês entenderem. Redução, agora é matéria da aula passada, hein? Redução é quando o NOx aumenta ou quando o NOx diminui? Diminui. E eu tenho 2 tipos de cobre. Eu tenho o cobre de NOx 0. Eu vou até pôr um zerinho aqui em cima, pessoal, mas nem precisava pôr, só para saber que é 0, sem carga, tá? Esse cobre tá preso no metal, né? Dá para perceber que esse cobre 0 tá preso lá dentro do metal, aqui, ó. E eu tenho um outro tipo de cobre, que é o cobre mais 2, que está lá na solução aquosa. Pessoal, quando a gente fala a palavra solução, é lá na água, tá? Então eu tenho 2 tipos de cobre. Galera, fala uma coisa para mim. Redução
Vai ser o NOx passar de 0 para 2 ou de 2 para 0? 2 para 0. 2 para 0. De 2 para 0. Isso, então significa o seguinte, pessoal, que do lado do cobre, o cobre mais 2, que está na solução, o cobre mais 2, que é o cobre da solução, vai se transformar, setinha quer dizer que ele está se transformando, no cobre 0. Que está onde esse cobre 0, pessoal? Está na placa metálica, está na placa de metal. O que eu estou querendo dizer aqui então, pessoal? Eu estou querendo dizer que todo cobre que está na solução vai virar cobre placa. Todo. Professor, peraí, o senhor está querendo dizer então que esse cobre que está aqui na água, ó, mais 2. Deixa eu aumentar aqui o tamanhozinho da grossura aqui. O senhor está falando que esse cobre mais 2 que está aqui na água, ele está passando por cobre aqui da placa? Sim. Todo cobre que está na solução vai virar placa, porque ele está sofrendo uma redução. Então, todos os cobres que tem carga mais 2 vai virar cobre 0. Ou seja, a solução vai virar placa. O que vai acontecer? Professor. Oi. Deixa eu te perguntar. Não sei se a minha pergunta é meio idiota. Mas pra que serve esse O aí? Tipo, ele não faz nada, não acontece nada, ele só faz parte do cobre. Você tá falando de quem? Desse de baixo do seu I. O SO4-2? Isso. A gente chama esse SO4-2 de íon espectador. Ele tá ali só para assistir a reação. Então ele não faz nada, ele não reage, não faz nada, ele só tá ali mesmo. É porque é o seguinte, quando você joga sal de cobre, você não consegue jogar só o cobre, você tem que jogar o sulfato de cobre. Entendeu o que eu falei? Sim, entendi. Por exemplo, qual que é a fórmula do sal de cozinha? NaCl. NaCl. Que é o cloreto de sódio, NaCl. Vamos supor que eu preciso só do Na, mas eu não consigo pegar só o Na se o Cl não vier junto, entendeu? Sim. Então, esses íons aqui, SO4-2, são íons espectadores. Eles estão aqui só porque ele foi adicionado no começo junto com o cobre, junto com o zinco. Você pode até tirá-lo. Então, pessoal, todo cobre mais 2 que tem na solução começa a virar placa. Começa a virar placa, porque ele está sofrendo uma redução. Então, todo cobre que está na forma de mais 2, ele começa a virar cobre 0. Ou seja, todo cobre que está na solução aquosa começa a migrar para a placa. E aí, pessoal, vamos entender o que vai acontecer. Preste atenção. Se todo cobre da solução vai para a placa, o que começa a acontecer com a quantidade de cobre mais 2? Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Diminui a quantidade de cobre mais 2. Então significa, pessoal, que todo cobre mais 2 que eu tenho começa a diminuir. Diminui. Agora fala uma coisa no fone para mim. Ele está diminuindo porque ele está se transformando em quê? Cobre 0. Em cobre placa, cobre 0. Se está se transformando em cobre placa, o que vai acontecer com o tamanho da placa? Aumenta. Isso. Então a placa, então a placa começa a fazer isso aqui, quer ver, ó? Eu vou tentar aumentar o desenho da placa aqui, pera aí. A placa começa a fazer isso aqui, ó. Ó, ela começa a aumentar de tamanho. Ô louco, professor, ela aumentou de tamanho. Sim, ô louco, ela aumentou de tamanho. Olha lá como ela ficou, ó. Vixe, aumentou de tamanho. Ah, eu queria pôr uma cor igual. Deixa eu ver se eu tenho essa cor igual aqui. Editar cor. Deixa eu ver se eu acho. Marronzinho. Marronzinho topzera. Eu não vou achar, hein? Não dá pra pintar o outro, jura? Ah, aqui achei. Acho que eu achei. Pera aí. Acho que eu achei, hein? Vamos ver. Ah, molequinho! Aê! Olha lá. Ficou bonitinho. É verdade. Eu pintei o outro. Boa ideia. Pronto. Gente, aumentou o tamanho da placa. Isso a gente fala, pessoal, que a placa sofreu um depósito
metálico. Depósito metálico quer dizer que o metal aumentou de tamanho. Um depósito metálico. Ô professor, o senhor está querendo dizer para mim, peraí que agora confundiu minha cabeça. O senhor está querendo dizer para mim que dentro de uma pilha o polo positivo começa a aumentar o tamanho da placa? Aumentar o tamanho da placa? É. Ué, mas se for assim, vai chegar uma hora que a pilha vai estourar. É. Por isso pilhas muito velhas estoura dentro do controle remoto. Porque já tem muita placa formada do polo positivo. Alguém já viu uma pilha estourar estando dentro de um aparelho? Ela incha, não é, professor? Fala de novo, daí. Já vi, professor. Ela incha. Isso, ela incha. Muito bem, ela incha. Por que ela incha? Porque está formando depósito de metal do lado positivo. E por que, igual professor? Bateria de celular. Isso. Ela incha. Quando estoura a bateria de celular, porque ela incha. Por que incha? Porque você já recarregou tanto seu celular, ele já funcionou tanta vez, que já aumentou tanto o lado positivo que não tem mais para onde ela inchar, que ela estoura. E ela incha, pessoal, por quê? Porque todos os íons mais 2 que está na solução tá virando placa, então a placa está aumentando de tamanho. E agora fala uma coisa para mim. Por que ela está aumentando de tamanho? E a resposta é muito simples. Lê aqui para mim, pessoal, essa parte aqui que eu sublinhei. Peraí, deixa eu tirar o preenchimento. Um momentinho. Aí. Dá uma olhadinha aqui, ó. Por que o cobre está aumentando de tamanho? Porque esse lado aqui está perdendo ou está ganhando elétron? Ganhando. Então, conforme vai ganhando elétron, o cobre mais 2 vai se transformando em cobre 0 e a placa vai aumentando de tamanho. Vai aumentando de tamanho. E para representar que está ganhando esses elétrons, pessoal, eu coloco esses elétrons, eu represento eles antes da seta. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Antes da seta aqui, ó. Vixe, espera aí um pouquinho. Então, a reação que ocorre no cobre, pessoal, é exatamente essa aqui, ó. O cobre que está na solução... Então, no zinco vai se formar todos N mais 2? Isso, vai ser o inverso. Perfeito. Eu vou chegar lá daqui a pouco, mas você já sacou o que vai acontecer. Então, pessoal, o cobre solução vai absorver os elétrons, vai ganhar os elétrons e virar cobre placa. Ô, professor, e por que o senhor colocou aqui mais 2? Simples, vocês aprenderam isso aula passada. Qual que é o NOx desse cobre aqui? Fala pra mim, gente. Mais 2. E o NOx desse cobre placa? 0. De 2 para 0 variou quanto? 2. Então esse 2 aqui do elétron está mostrando a variação. Ô professor, quer dizer que se fosse de 3 para 0 aqui seria 3? Sim. Se fosse de 5 para 2. Vamos lá, 5 para 2 variou quanto, gente? 3. Então aqui seria 3. Então o número de elétron, pessoal, é sempre a variação do que era para que ele virou. Sempre. Então agora, pessoal, pegando um gancho no que a Daíssa falou, nós vamos falar o que vai acontecer no zinco. Só que a Daíssa já deu um spoiler aí muito interessante. Nós vamos falar aí da semi-reação de oxidação, que é a reação do zinco, a reação que o zinco sofre. A semi-reação de oxidação. Pessoal, então vamos lá? O que o zinco está sofrendo mesmo, pessoal? Redução ou oxidação? Oxidação. Oxidação, vocês aprenderam nas aulas anteriores, que é quando o NOx aumenta ou quando o NOx diminui? Aumenta. Isso, quando o NOx aumenta. Se o NOx vai aumentar, quer dizer que o zinco 0 da placa vai virar zinco mais 2 da solução, ou o zinco mais 2 da solução vai virar zinco 0 da placa? Primeira opção. Sim, o 0 vai valer zinco mais 2. Isso. Eu gostei que alguém falou primeira opção. Foi tão difícil que eu falei e falou primeira opção, mas é isso mesmo. Todo zinco da... Foi você que falou, Duda? Foi. Muito bem. Pessoal, o zinco da placa, que é 0,
vai se transferir tudo para a solução. Vai virar tudo mais 2. Então, significa que vai acontecer isso aqui, ó. Então, vai acontecer o seguinte. O zinco 0, que é o zinco da placa, vai se transformar em zinco mais 2, que é o zinco da solução. Então, quer dizer que aqui, pessoal, eu vou ter a placa. Se transformando em solução. Mas fala uma coisa para mim. Quando a placa vira solução no zinco, o zinco, para fazer isso, ganha ou perde elétron? Perde. Se está perdendo elétron, eu vou representar esses elétrons antes ou depois da seta? Depois, porque eu representei antes aqui, ó. Quando ganho os elétrons é representado antes, aqui eu represento depois. Então significa que aqui, pessoal, ó, eu tenho o zinco da placa produzindo zinco da solução mais 2 elétrons. Esses 2 elétrons que estão sendo perdidos pelo zinco. Agora calma, galera, agora calma. Vamos lá. Se a zinco da placa está virando zinco da solução, o que acontece com essa placa? Ela vai aumentando ou vai diminuindo com o passar do tempo, se ela está transformando em solução? Diminuindo. Então essa placa, pessoal, começa a diminuir de tamanho. Começa a acontecer isso aqui, ó. Olha lá que dó. Ih, ficou muito escuro. Deixa eu pegar um mais clarinho. Professor, é meio padrão, né? Uma aumenta e a outra diminui, né? Entendeu? É meio padrão, perfeito, bem observado, é meio que padrão, isso mesmo. Aí agora ficou melhor. Olha lá, pessoal, o que aconteceu. A placa diminuiu de tamanho, coitada. Porém, o que acontece com a quantidade de Zn mais 2 na solução? Aumenta ou diminui? Aumenta. É o contrário, gente. O que acontece de um lado, do outro lado acontece o inverso. Eu vou ter aumento da quantidade de Zn mais 2. Quantidade de Zn mais 2 aumenta. Agora vocês vão entender por que a gente aprende isso na matéria de corrosão. Ô, gente, qual das duas placas está sofrendo corrosão? A de zinco ou a de cobre? Zinco. Por isso a gente fala na química que corrosão é a mesma coisa que oxidação. Ah, professor, agora eu entendi porque a gente fala o ferro oxidou. Oxidou quer dizer que ele está perdendo elétron, ele está sofrendo uma corrosão porque na oxidação ele perde metal. Então eu precisei... Professor, oi? Quando a gente abre uma pilha, tem tipo uma areia, né? É da corrosão? É da corrosão, perfeitamente, Renan. E você pode perceber que essa areinha é sempre no lado negativo. Verdade, professor. É sempre do lado negativo. Quer ver outra professor. Oi, pode falar. Falam que a gente não pode abrir a bateria. É verdade? Sabe por quê? Quando você abre a bateria, você tá falando ela já estragada, né? Já finalizada. Isso. Por quê? Quando você abre a bateria, ela já tá gasta. E muito daquele material já se dissolveu. E se aquele material cair, por exemplo, num solo, algum lugar, lá dentro tem metal pesado. E esse metal pesado pode contaminar o solo. Então é tipo tóxico. Isso, tóxico e bioacumulativo. Ele faz mal pro meio ambiente ou pra gente? Pros dois. Porque se você entrar na sua corrente sanguínea algum metal pesado na forma de íon, você pode ter até problema neural. Que nem... Então a pilha não tem esse problema. Como? A pilha, então. Também.
Também. E Renan fica aí abrindo pilha, viu? O Renan fica abrindo pilha, olha. Quando era moleque, professor, quem nunca abriu? Eu nunca abri. Eu também nunca abri. Ó, uma coisa interessante. Quando você é criança, a mãe não fala assim pra você, ó, não pega esse termômetro. Já ouviram falar isso? Sim. É a mesma coisa de vai falar assim, vai lá e pegar. Por causa do mercúrio que tem no termômetro, pessoal. Por quê? Aquele mercúrio, se você tiver um cortezinho na mão e entrar mercúrio na corrente sanguínea, ele é metal pesado. É a mesma coisa da pilha. A gente já viu no laboratório. A menina tinha derrubado no chão. E para pegar aquilo do chão? É difícil. É terrível. É terrível. É difícil mesmo. Aí você tem que pegar com um paninho, descartar de maneira adequada, ou pôr uma luva. Porque se você tiver um cortinho na mão e entrar na corrente sanguínea, é metal pesado na sua corrente sanguínea. Pessoal, vocês entenderam o que aconteceu em cada eletrodo? Sim. Sim? Sim. Sim, professor. Agora, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Agora, eu vou escrever a reação global, também conhecida como reação espontânea, que ocorre nessa pilha. Professor, o que seria uma reação global ou uma reação espontânea? Presta bem atenção. A primeira reação, reação de redução, eu citei apenas que elemento, pessoal, foi citado aqui na reação de redução? O cobre. Cobre. E na de oxidação? Zinco. Zinco. Então, o que seria uma reação global? Usa a lógica. Os dois juntos. Muito bem. E agora eu vou falar uma coisa, pessoal. Para você escrever a reação global, o que você vai fazer? Você vai pegar a reação do cobre. Ó, vou pôr a reação do cobre aqui embaixo. A reação do zinco. Vou pôr aqui embaixo também. E aí, galerinha, presta bem uma atenção. Eu vou juntar as duas. Só que para juntar as duas, pessoal, você precisa cancelar os elétrons. Porém, você só pode cancelar os elétrons se eles estiverem em quantidades iguais. Como assim, pessoal? O que eu estou falando? Preste atenção. Quantos elétrons tem aqui, ó? 2. 2. E na de baixo? 2. Também. Como é 2 e 2, você pode cortar os elétrons e escrever a reação com o que sobrou. Professor, e se não fosse 2 e 2, fosse, por exemplo, 2 e 1? Você ia pegar essa equação que é 1 e dobrar ela para que fique tudo 2 para poder cancelar. Fiquem tranquilos. E se fosse um positivo e negativo? A mesma coisa? Nem seria não vai ser nunca negativo, sempre vai ser os dois positivos. Entendi. O que pode acontecer é, por exemplo, o de cima ser 3 e o de baixo ser 2. Aí você vai ter que dobrar o de cima e triplicar o de baixo. Mas deixa que na próxima aula eu dou um exemplo desse para vocês. Tá? Galera, então como vai ficar essa reação global? Você vai pegar tudo que tem antes da seta, juntando as duas, e pôr antes da seta, e juntar tudo que tem depois da seta e pôr nas duas também. Então me ajuda, galera, me ajudem. O que vocês enxergam antes da seta juntando as duas? Não importa a ordem, o que vocês enxergam? Cobre mais 2 e calma. Zinco. Cobre mais 2, calma aí um pouquinho. O que mais? E o zinco normal. E o zinco normal. Pronto, então é isso que eu tenho antes da seta. O que eu vou ter agora depois da seta juntando os dois? Cobre normal. Cobre normal. E o zinco mais 2. Pessoal, não importa a ordem, tá? Poderia começar pelo zinco mais 2, daria na mesma. Gente, isso aqui seria então a chamada equação global. Perceba que numa mesma reação eu coloquei o cobre sofrendo redução e o zinco sofrendo oxidação. Isso seria então a equação global ou espontânea dessa pilha de Daniel. Certo? Professor, acabou? Quase.
tá? Não acabou tudo, que eu vou continuar na quinta-feira que vem, tá bom? Mas uma parte aqui interessante, a principal, acabou. Galerinha, só uma outra coisa importante a se dizer aqui também, beleza? Deixa eu pôr esse valor mais pra cá, porque eu tô precisando de espaço aqui. Deixa eu pôr esse pilha de Daniel mais pra baixo. Por essa informação aqui. Isso, e deixa eu subir isso aqui, ó. Beleza. Pessoal, duas coisinhas para acabar. Notação oficial, ou conhecida também como notação IUPAC. Pessoal, para quem não lembra, o IUPAC é o órgão que rege a química no mundo, tá? Ah, vai falar que esses bichos têm nome. Não, não. Na química orgânica tem, não. Eu também já achei. Não. Notação IUPAC, pessoal, é como a IUPAC recomenda representar essa pilha. Como você vai fazer? Como você vai fazer? Através de barras, você vai representando o que está acontecendo com cada eletrodo na seguinte ordem. Primeiro o ânodo, depois o cátodo. Então vocês vão entender, quer ver? Vai me ajudando. Primeiro, quem que é o ânodo? O zinco ou o cobre? Zinco. Fala pro Jura o que o zinco era antes da seta e o que o zinco virou depois da seta. Ele, antes da seta, era normal e então, depois calma da aí. seta, Então, ele antes ganhou. da seta, ele era normal, ZN. E o que ele virou depois da seta? Ele ganhou mais 2. ZN mais 2. Pronto, então o ZN fez isso aqui, ó. Ele era ZN0 e virou ZN mais 2. Agora que depois dessas duas barras, a gente vai pôr o que aconteceu com o cobre. Fala pra mim agora o que o cobre era e que o cobre virou. Seu mais 2. Ele era mais 2 e virou o quê? 0. Seu 0. Isso é notação oficial, pessoal. É você colocar através de separação por barra o que ele era e o que ele virou. Professor, é sempre nessa ordem? Primeiro põe o ânodo, depois o cátodo? Sim. Primeiro você põe o ânodo, depois você põe o cátodo. Sempre nessa ordem. Primeiro o ânodo, depois o cátodo. Uma outra dica que eu dou para os meus alunos que vão prestar vestibular. Gente, se você tiver em dúvida quem é primeiro, se é o ânodo ou é o cátodo, lembra das 3 primeiras letras do alfabeto. Pessoal, fala para mim quais são as 3 primeiras letras do alfabeto. A, B, C. Não, as 3 primeiras. A, B, C. Então, ânodo. Então, olha aqui. Ânodo barra cátodo. Ânodo A barra B, cátodo C, ânodo barra cátodo. Entenderam? Sim. Sempre nessa ordem. E aí, agora sim, Ivana. A Ivana tá aí ainda, Ivana? Eu que tô. Opa! Agora sim eu vou responder a tua pergunta, Ivana. Professor, o senhor não vai falar da ponte salina? Vou. E a ponte salina, pessoal, ela tem uma função tão importante, mas tão importante, que se não tiver ponte salina, não tem pilha. Não tem pilha, professor? É um condutor de eletricidade, não é? De elétron? Não. Sabe por que não é? Porque os elétrons estão passando pelo fio. Olha aqui o elétron. Sabe qual é a função da ponte salina, pessoal? É neutralizar os íons da solução. Como assim, professor, neutralizar os íons da solução? Entendo o que eu estou falando. O que está acontecendo com os N mais 2 desse lado? Aumentando ou diminuindo? Aumentando. Então eu tenho muito positivo desse lado. E o que está acontecendo com o positivo do outro lado? Aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Então, pessoal, a ponte salina permite que o excesso de positivo que eu tenho desse lado se transfira para o outro lado para neutralizar os íons da solução.
para que de um lado não tenha muito positivo e do outro lado pouco positivo. Entendeu? Ela equilibra, então? Exatamente. A função da ponte salina é equilibrar os íons da solução. Então, na ponte salina não passa elétron. Na ponte salina passa íons. Íons. Quando a gente fala íons, são cargas positivas e cargas negativas. Então, o que vai acontecer? Todo esse positivo que está aumentando desse lado, ele vai passar para o outro lado, porque desse lado está diminuindo. Então, a função da ponte salina, pessoal, vou escrever aqui, ó, em algum lugar que eu não tenho mais espaço. Aqui embaixo do crawl. Ponte salina, a função da ponte salina é equilibrar os íons da solução. Pessoal, guarda isso então. Na ponte salina não passa elétron. Na ponte salina, ela permite a troca de íons. Ela permite passar os íons da solução. Então, no fio passa elétron. Na ponte salina passa os íons positivos e negativos. Se não tiver a ponte salina, não tem por onde os positivos e negativos passar. Então aí você não vai ter um sistema equilibrado, balanceado, e não tem pilha. Entendeu, gente? Ô, Juro, uma pergunta. Pois não, Duda. Isso só ocorre entre dois elementos ou pode ter mais? Pilha? É. O que você pode ter, Duda, é pilhas ligadas em série, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas uma mesma pilha só pode ter 2 eletrodos. Então, por exemplo, Duda, você já tem algum equipamento na sua casa que precisou de 2 pilhas? Já. Por exemplo, o controle remoto. Cada pilha tem seus 2 eletrodos. Mas ali tem 2 pilhas, mas cada pilha tem 2 eletrodos apenas. Entendi. Entendeu? Entendeu, Duda? E cada pilha, que nem ali a gente tá vendo, vamos supor, se fosse uma pilha com o cobre e o zinco, né? Sim. Mas todas as pilha mesmo que a gente tem em casa, ela é feita de um mesmo elemento, componente, ou varia? Ô, Duda, eu vou falar uma coisa que agora que eu vou falar, vocês vão falar assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Geralmente, as pilhas que a gente usa em celular ou usa em eletrodoméstico é uma pilha de lítio. Porque o lítio ele tem uma capacidade muito grande de sofrer oxidação, ou seja, de perder elétron. E aí, Duda, fala uma coisa pra mim. Você lembra do estudo da tabela periódica? Acho que sim. Então talvez. vamos lá. Eu vou te dar uma dica. O lítio é do grupo 1 da tabela periódica. É do primeiro grupo da tabela periódica. Você lembra como chama o primeiro grupo da tabela periódica? Alcalinos, alguma coisa? Isso, metais alcalinos. Muito bem. Por isso existem as pilhas alcalinas. Porque lá dentro tem um eletrodo que é um metal alcalino, que é o lítio. Ah, entendi. Entendeu porque é pilha alcalina? Então você compra pilha alcalina e nem sabe por quê. Pilha alcalina porque ali dentro tem um metal alcalino que gera grande quantidade de energia. Beleza? Entendi. Pessoal, repito. Essa primeira aula, ela é extremamente difícil porque são muitos conceitos. Olha tudo que a gente falou numa aula só. Porém, nas próximas aulas, pessoal, a gente vai destrinchando isso. Por isso, não faltem nas aulas para a gente poder ir destrinchando isso. Tudo bem? Foi igual balanceamento. Eu achei melhor que balanceamento, viu, professor? Fala de novo, por favor. Eu achei muito melhor do que balanceamento. Sim, muita gente prefere. Depois que você pegar o jeitão de pilha, você vai falar assim, puta, Jura, pilhas é muito fácil, é muito legal. Por que pilha é fácil? Porque a partir do momento que você aprende a base, o que é cátodo, ânodo, positivo e negativo, é sempre a mesma coisa, não muda. Entendeu? Não, com essa musiquinha eu nunca mais vou esquecer, professor. Pessoal, agora eu vou salvar nossa tela
Mas antes da gente sair, por favor, não saiam ainda. Professor? Oi, pois não, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Deve, por favor. Nessa imagem aí que o senhor mostrou da ponte salina, ela não pode, então, parar de fazer com que as pilhas não funcionem mais? A ponte salina, ela sempre precisa fornecer íons para manter o equilíbrio da pilha. Então, ó, deixa eu abrir aqui, ó. A ponte salina sempre precisa enviar positivos e negativos de um lado para o outro. Se não tiver essa ponte para fazer esse equilíbrio, não tem pilha. A pilha não funciona. Tá. Entendeu? Entendi. Mas ela pode ajudar as placas a não transportar íons para lá e para cá? Não. Aí a placa não vai. Não, porque é o seguinte, ela está exatamente para isso, para transferir o íon. O elétron passa por cima e o íon passa por baixo. Pelo contrário, ela seria a ponte que permite que o íon transita de um lado para o outro e feche a corrente. Tá. A pilha pode não estar funcionando, mas o cobre e o zinco vai estar funcionando lá. Vai estar lá. Por que a pilha às vezes para de funcionar? Porque já tem muito cobre de um lado ou o zinco já corroeu todo do outro. Mesmo tendo zinco e cobre, quer dizer que a pilha não funciona mais porque todas as placas já foram desgastadas. Entendeu? Legal. Sim. Pessoal, já salvei essa tela. E agora, antes da gente sair, eu quero entrar num vídeo do YouTube onde eu quero mostrar para vocês uma simulação da pilha de Daniel. Aqui, ó. Quando mergulhamos... Espera aí um pouquinho. Só que eu tenho que descompartilhar e compartilhar de novo com áudio. Rapidinho, gente. Espera aí, descompartilhei. Um momentinho. Descompartilhou para vocês? Sim. Sim, agora deixa eu compartilhar de novo com áudio. Isso. Pronto. Pessoal, preste atenção nesse vídeo, que esse vídeo ele é muito, muito interessante. Ele vai fazer uma revisão zona de tudo que eu falei para a gente encerrar a aula. Preste atenção nesse vídeo. Quando mergulhamos uma lâmina de zinco em uma solução contendo íons cobre 2+, ocorre uma reação com transferência... Espera aí, é mais para frente, tá? Aí, começa aqui. Que é um processo espontâneo, através de uma reação de óxido-redução, conseguiremos obter energia elétrica. Podemos construir uma pilha zinco-cobre, mergulhando uma lâmina de zinco em uma solução aquosa de sulfato de zinco e uma lâmina de cobre em uma solução aquosa de sulfato de cobre, e unir as duas lâminas por um fio metálico contendo uma lâmpada. A lâmpada permanece apagada, pois o sistema está incompleto. Se as duas semicelas forem unidas por uma ponte salina, contendo uma solução aquosa de sulfato de sódio, o sistema se completa e a lâmpada acende. Nessa pilha, temos uma diferença de potencial, DDP, de 1,10 volts. O eletrodo de zinco é o polo negativo da pilha, enquanto que o eletrodo de cobre é o polo positivo. No eletrodo de zinco, temos átomos de zinco perdendo elétrons, se oxidando, passando para a solução na forma de íons zinco Zn2+. E com isso, a lâmina se corrói. Simultaneamente, no eletrodo de cobre, temos os íons cobre, Cu2+, da solução, recebendo elétrons, se reduzindo e se depositando sobre a lâmina. No eletrodo de zinco, ocorre a oxidação, e este é denominado ânodo, enquanto que no eletrodo de cobre ocorre a redução, sendo este denominado cátodo. Os elétrons fluem do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre.
enquanto que os íons Na+, e SO4 2-, presentes na ponte salina, migram para as duas soluções. Pessoal, deu para fazer um fechamento com esse videozinho? Sim, professor. Sim. Só um detalhe, tá? Só um detalhe. Só faltou explicar para vocês a DDP, que seria a voltagem gerada pela pilha. Ele fala num determinado momento aqui, deixa eu pegar aqui, ó, que aqui gera 1,10 volts de tensão. Isso não deu tempo de explicar, mas eu explico a próxima aula. Então, pessoal, perceba que aqui seria exatamente o exemplo de uma pilha de zinco cobre, tá? O zinco perdendo elétron e o cobre ganhando. Repito, pessoal, quem ficou com dúvidas, na próxima aula a gente vai voltar nisso, a gente vai fixar nisso, tá bom? Para que a gente entenda a matéria de pilha certinho. Mas o que é mais interessante de tudo, pessoal, perceber que dentro de uma pilha ocorre tudo isso para poder gerar energia elétrica para o seu celular. Tá bom, galerinha? Então o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Vocês já podem entrar na tarefa, tá bom? Tem uma tarefinha para fazer, tá? Da aula que eu dei hoje. 5 testes, tá bom? Beleza? Cadê? Aqui, ó. Revisão sobre pilhas. Vence dia 1º de outubro, que é quinta-feira que vem, tá? E vocês já podem fazer. Tanto o trabalho da aula passada quanto o trabalho de hoje, pessoal, ambos vencem dia 1º de outubro. Vocês têm até lá para fazer, tá bom? Pessoal, então deixa eu parar.